Olá, me chamo Paulo Victor e sou professor de Sociologia do Instituto Livre e estamos aqui para mais uma aula da nossa apostila do volume 2, tá ok? A gente vai trabalhar hoje a nossa temática 1 da nossa unidade 4, que é a luta pela conquista de direitos. A gente aí veio de uma outra unidade onde a gente falou justamente sobre injustiças sociais, sobre desigualdades, e agora a gente vai trazer um pouco mais para o contexto do Brasil e explicando um pouco mais o panorama sobre os direitos conquistados, sobre os direitos ao qual as pessoas tiveram que lutar através de movimentos sociais. Os movimentos sociais também vão ser um grande norte para a gente conseguir entender como a nossa política, como a nossa história em si, ela conseguiu se perpetuar aí até o século XXI agora. Então eu vou começar explicando um pouco sobre alguns conceitos que a gente trabalha no nosso dia a dia. Você aí que está assistindo essa aula, aluno, aluna, você muitas vezes trabalha esses conceitos, é claro, de forma mais do que a gente chama do senso comum, mas que são conceitos tratados dentro da sociologia, são conceitos tratados dentro de outras ciências também, assim como a história, a geografia, mas que na sociologia se ganha um olhar mais crítico para se analisar através de autores, através de pesquisadores. Bom, primeiramente, a gente vai fazer essa passagem sobre o que a gente falou sobre desigualdades e injustiças, lembrando aí das nossas atividades, para falar agora sobre o que seria essa resistência e como esses movimentos de resistência eles foram cruciais até mesmo para alterar a dinâmica da história, já que a gente teve períodos aí ditatoriais, períodos mais democráticos na história do nosso país. E a apostila de vocês primeiro indaga sobre o que vocês sabem sobre direitos. Primeiro ela faz a pergunta se todos somos portadores de direitos. Todo indivíduo nascido, principalmente aqui no Brasil, para a gente pegar um contexto mais próximo a gente. Todo indivíduo nascido dentro do Estado brasileiro, ele é portador de direito? E se esse indivíduo ele é portador de direito, quais são os direitos dele? Então você pode fazer essa pergunta para si mesmo. Quando todo mundo fala em relação a eu vou procurar os meus direitos, ou eu tenho um direito a isso, ou tenho um direito àquilo, quais são esses direitos? Será que as pessoas realmente conhecem quais são os direitos de um indivíduo brasileiro? E também a apostila de vocês vai perguntar quais são os seus deveres, quais são os deveres que nós temos enquanto cidadãos, enquanto brasileiros. Aí fica esses questionamentos aí para que vocês comecem a fazer esse exercício de reflexão antes mesmo da leitura da apostila, da leitura do conteúdo. Então vamos lá, se todos somos portadores de direito e se nos questionamos quais são esses direitos, a gente tem que buscar principalmente na nossa história, dentro do nosso período atual, é claro, mas também um pouco revisitar um pouco o nosso passado para saber que direitos foram conquistados, quais direitos não tínhamos há décadas, há séculos atrás, e assim fazer uma revisitação da nossa história. Primeiro, a apostila de vocês vai contextualizar e trazer um panorama sobre o que é o direito. O que é os direitos que as pessoas sempre falam que tem, que a nossa própria Constituição nos coloca. Então, vai fazer justamente o paralelo entre o que é ser cidadão. A gente fala tanto essa palavra, eu sou um cidadão, e a gente sempre fala essa palavra cidadão para a gente associar algo benéfico, quando a gente quer se associar a algo benéfico. Por exemplo, eu sou cidadão, eu cumpro os meus direitos, então eu cumpro os meus deveres, então eu tenho um direito a isso, eu tenho um direito àquilo. Então a palavra cidadão, ela é muito associada quando a gente quer expressar algo benéfico, nosso ou do outro. O outro é um cidadão, eu sou um cidadão. E cidadão, é claro, é interligado à palavra cidadania, que vem justamente da prática do exercício. Todo cidadão, ele exerce a sua cidadania em algumas esferas da sociedade, como a gente estudou no Max Weber, quando ele vai falar de esferas sociais. Então, por exemplo, nas eleições, quando a gente vai lá dar o nosso voto para eleger determinados governantes, a gente está exercendo, no caso, o nosso dever e, ao mesmo tempo, o nosso direito de cidadão e exercendo a nossa cidadania.
porque o direito ao voto, no caso, a eleição, ele é ao mesmo tempo um direito e um dever dos indivíduos, porque justamente esse dever ele foi conquistado. Então, a partir do momento que ele é conquistado, que ele é trago através de uma luta, através de resistência durante a nossa história, e a gente vai estudar um pouco disso em relação ao voto e à política, ele foi conquistado porque foi mediante a um esforço de pessoas, de um coletivo que se juntaram e queriam eleger os seus governantes. Não queriam que as eleições, por exemplo, elas fossem de forma eletiva, do fato de um pequeno grupo ou uma pequena parte da sociedade eleger os governantes. Não queriam que isso também fosse através do autoritarismo, onde as pessoas que estavam ali em um cargo de comando autoritário, elas escolhessem os governantes e escolhessem muitas vezes a si mesmo como governantes da nação. Então, o direito ao voto, ele ao mesmo tempo foi um direito, ele ao mesmo tempo é um dever hoje para a gente, porque a gente sabe que se a gente não for votar no dia, isso vai trazer complicações em relação a título de eleitor, todas as complicações que a justiça eleitoral nos traz. E ao mesmo tempo ele é um direito porque ele foi conquistado com o tempo. Então, a apostila de vocês começa para contextualizar sobre o que são os direitos, o que é o direito. Ela começa fazendo sobre esse paralelo sobre o que é ser cidadão e o que é exercer a sua cidadania. E ela vai falar que o cidadão ele está muito ligado à questão do direito e a cidadania às questões dos deveres, mas direito e cidadania sempre vão caminhar junto. Então, sempre quando a gente falar sobre ser cidadão e cidadania, a gente vai estar falando sobre o direito e também, ao mesmo tempo, sobre os deveres que a gente tem quando a gente se coloca enquanto indivíduo de determinada sociedade. É claro que este panorama aqui sobre ser cidadão, direitos e deveres estarem interligados, tudo que eu estou falando aqui está relacionado ao contexto da nossa sociedade. É claro que quando eu estou explicando aqui, isso aqui eu estou trazendo para o contexto da realidade brasileira. Então, talvez em um outro país, talvez em uma outra nação, essas questões dos direitos, da cidadania, dos deveres, elas têm uma outra leitura, elas têm uma outra abordagem. Então, tudo que eu estou falando aqui cabe somente à nossa realidade, no caso da nossa realidade brasileira. Então, se ser cidadão é ser um indivíduo dotado de direitos e de deveres e que exerce isso cotidianamente nas esferas sociais, então, que relação ou qual resumo a gente pode falar sobre o que é direito? Então, a gente pode dizer que direito é tudo o que se pode fazer, o que ali as leis, a Constituição fala que aquele indivíduo nascido nessa sociedade, no caso aqui trazendo para o nosso contexto Brasil, é tudo aquilo que ele pode fazer. Eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de acessar a escola, eu tenho o direito de acessar uma saúde de qualidade. Tudo que se está escrito e de que é direito daquele cidadão é tudo que se pode fazer, o que aquele cidadão ele pode exercer. Então, se direito, resumindo, se o conceito de direito, resumindo, seria isso para a apostila de vocês, no caso para a sociologia, o que seriam os deveres em um breve resumo? Os deveres para a apostila de vocês é tudo o que se precisa fazer. Se o direito é aquilo que eu posso fazer, que eu posso exercer, os deveres são aquilo que eu preciso fazer, aquilo que a nação, o país ao qual eu sou um indivíduo e faço parte, me pede, é aquilo que ele me exige muitas vezes. Então, por exemplo, o voto é aquilo que se precisa fazer, eu preciso ir em determinado dia, em determinado ano de eleição, eu preciso ir lá, dar o meu voto e escolher de alguma forma um governante para os próximos 4 anos seguintes ao qual pós essa eleição. Então é aquilo que eu preciso fazer, porque se essas pessoas, os cidadãos se os cidadãos dessa sociedade, dessa nação, eles não exercerem esse direito e esse dever ao mesmo tempo,
vai haver uma rachadura democrática. E para a manutenção da democracia é preciso que há uma renovação, é preciso que há, por exemplo, uma mudança nos poderes, uma mudança ali dentro das assembleias. Então essa é a questão em relação à cidadania e ao direito, aos deveres. Então, em um breve resumo, o direito é o que se pode fazer e os deveres é o que se precisa fazer para os conceitos sociológicos. Então, vamos seguindo a nossa aula. Se os cidadãos, os indivíduos dessa sociedade, eles têm, por exemplo, esses deveres e esses direitos, mas eles precisam exercer, mas para a nossa sociedade é preciso que se monitore, é preciso que monitore, é preciso que haja, por exemplo, vamos dizer ali, uma espada, uma pressão para que esses indivíduos eles possam exercer os seus direitos e os seus deveres. Então, a sociedade, ela comanda esses direitos e esses deveres, principalmente o Estado. Eles criam esses direitos e esses deveres e eles mesmos cobram dos seus indivíduos, das pessoas que compõem aquela nação, que elas exerçam aquilo cotidianamente, no seu dia a dia. Então, a sociedade, ela tem o comando desses direitos e desses deveres e ela cobra cotidianamente. Então, por exemplo, se você tem o direito de trabalhar, se você tem o direito do acesso à escola, do acesso à saúde, a sociedade ela vai exigir que você exerça esse direito. Então é a partir daí que há um monitoramento, por exemplo, nas escolas, na frequência dos alunos, se os alunos estão regulares, se eles estão frequentando a escola, principalmente a escola, que é um dos ambientes onde a gente vê que a gente já também estudou um pouco, que também pode ser vista por uma ótica de monitoria, para docializar ali os corpos, também ali já entrando dentro do mundo do trabalho. E na parte dos deveres, a sociedade pode nos monitorar através, por exemplo, dos deveres. Através também dos deveres, por exemplo, do trabalho, de alguma forma ser um sujeito rentável para aquela sociedade, de alguma forma ser um sujeito que está empregando ali, está fazendo ali a economia girar, se está fazendo ali, está dentro, inserido dessa sociedade. Então, esses deveres, a sociedade também ela vai nos cobrar cotidianamente. Falando em palavras mais resumidas, a sociedade ela não vai nos cobrar se a gente está indo para a escola e também vai nos cobrar se a gente está trabalhando. E a gente sabe que essas duas questões trazem implicações para a nossa vida. Então, o cidadão para a sociedade é aquele que ele vai à escola, é aquele que ele trabalha, que tem sua família, enfim, que ele participa de diversas esferas e instituições sociais. E essas cobranças, elas vêm através de normas. A apostila de vocês vai falar que ela vem através de leis, vem através de normas, de funções como estudar e trabalhar e outras mais. Através das normas, por exemplo, normas de comportamento em diferentes esferas sociais ao qual a gente frequenta. Quando a gente vai para a escola, a gente tem certas normas, a gente tem algum rigor. E também através de leis, aí a gente já entra para o lado mais do judiciário, quando você tem leis para combater violência, leis para combater determinados tipos de abusos, enfim. Então, as leis, as normas e as funções, elas são, por exemplo, dispositivos, podemos dizer assim, da sociedade para que possa ali regulamentarizar, que possa ali monitorar todo cidadão que é daquela sociedade, que é indivíduo. E essas leis, essas normas, os direitos, os deveres, eles muitas vezes não vêm somente a partir do nosso nascimento, essas leis, esses direitos e essas normas, eles não vêm somente a partir do nosso nascimento, eles são anteriores a nós.
Então, por exemplo, há direitos, há leis e há deveres que a gente muitas vezes nem conhece, se insere na sociedade, nem conhece sobre eles, mas eles já estão ali antes mesmo da gente e a gente somente os segue, a gente vai sendo educado, criado, desenvolvido em sociedade para obedecer essas leis. Então, é isso que a gente pode chamar do fato social do Durkheim. Vocês lembram do Durkheim, do fato social? O fato social, por quê? Porque ele é anterior a nós, ele é anterior ao nosso surgimento. Então, isso é um fato social. Todas as leis que estão em sociedade, elas são anteriores a nós. E muitas vezes não há um questionamento. Muitas vezes elas são encaradas até como algo natural, mas a gente vai estudar um pouco mais isso e desnaturalizar um pouco mais dessas leis. Então, que direitos que a gente possui, por exemplo, antes mesmo do nosso nascimento? O direito ao estudo, a estudar, é um direito que está aqui antes mesmo da gente, e o direito de viver em dignidade. Algumas constituições já colocam isso como um direito da vida mesmo antes do nascimento, que é o direito a viver em dignidade dentro de determinada sociedade. A gente pode puxar esse direito à dignidade quando a gente vai tratar um pouco sobre o período escravocrata que a gente viveu. Antes mesmo das crianças que eram filhos de escravos nascerem dentro do Brasil, por exemplo, ela já nascia escrava. É claro que houve uma lei ao qual isso mudou. Mas, por exemplo, tinha algumas crianças que elas já nasceram escravas. Então, elas já nasceram sem o direito à dignidade, a se viver com dignidade. Desde crianças, elas já eram escravas e já viviam como escravas. Então, já viviam uma vida ao qual hoje não se considera uma vida com dignidade. A gente também precisa se atentar ao fato que nem sempre nós fomos portadores de direitos aqui no Brasil e também no mundo, como eu falei em relação ao período escravocrata. E todos esses direitos que a gente conhece hoje, eles foram construídos a partir de muita luta, a partir de muita resistência de alguns grupos que a gente chama hoje, os designam como as minorias sociais. Por que são minorias? Minorias não são em quesitos de quantidade. Porque as pessoas são pequenas, os grupos são muito pequenos. Minorias, quando a gente está falando de minorias sociais, a gente está falando de minorias em relação a direitos na sociedade, a poderes políticos. Quando a gente vai tratar, por exemplo, das questões das mulheres. As mulheres, até um tempo atrás, elas não poderiam votar, ao mesmo exercer o seu direito ao voto. Somente depois de muita resistência, depois de muita luta de movimentos ligados às questões das mulheres, às questões do feminino, então aí as mulheres poderão exercer o seu direito ao voto. Então elas eram chamadas e são chamadas ainda hoje de minorias sociais, porque elas não estão em cargos de poderes. Existem muitas mulheres em cargos de poderes, mas, por exemplo, quando a gente vai para o lado da política, quando a gente vai para saber quando a gente vai saber qual a quantidade de mulheres que hoje exercem um cargo de poder dentro da política, os últimos dados eram que apenas 9% a 15% das mulheres estavam dentro dos parlamentos, dos congressos, debatendo e discutindo, por exemplo, as questões da política, dos rumos do país. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, 15%, a gente está falando que 85% dos governantes que estão ali, decidindo o futuro do nosso país, isso aqui eu tô falando do contexto do Brasil, tá certo? Quando a gente está falando disso, a gente está falando que 85%, a maioria que está decidindo os rumos e o futuro do país, são homens, no caso, e são homens dentro de um contexto bem específico. Então, quando a gente fala de minorias sociais, a gente está falando justamente dessas minorias de poder, de grupos sociais ao qual não tem esse espaço e ao qual não exercem poderes fundamentais, por exemplo, como o político, como os poderes políticos que aí designam os rumos e o futuro do nosso país. Bom, agora eu vou dar continuidade à nossa temática.
Bom, agora dando continuidade, né, à nossa temática aqui, que é do volume 2, da unidade 4, e que é o nosso tema 1, a gente vai falar agora um pouco sobre os contratualistas. Nem sempre esses direitos e deveres que a cidadania nos implica, como eu expliquei um pouco para vocês, eles existiram em nossa sociedade, no caso, nem sempre eles estavam presentes. Houve um tempo, segundo alguns teóricos, alguns autores, como os contratualistas, que eu vou explicar para vocês, eles falavam que o homem ele vivia em um estado de natureza, onde não se tinham ali um estado definindo quais eram as leis que deveriam ser seguidas, quais eram os direitos que esses cidadãos tinham ali dentro da cidade, nem mesmo uma cidade tinha como uma sociedade igual nem sempre a cidade existia, não se existia esse conceito de sociedade. Então, os contratualistas, eles formularam o que se pode dizer ali de uma hipótese de como a sociedade surgiu, a sociedade civil, como a gente conhece hoje, uma sociedade mais organizada com suas classes, com suas leis, com todos os seus cidadãos ali, com cada um com o seu dever e o seu direito. Então, os contratualistas, e um dos grandes representantes dele é o Jean-Jacques Rousseau. No caso, Rousseau, mais conhecido somente como Rousseau, no caso, Rousseau, ele elaborou uma teoria onde falava que o homem, nesse estado de natureza, onde vivia sem leis, viviam sem ali um estado comandando e dominando, ele abdica do seu direito ali de ser livre, de fazer o que quiser com as suas vontades, em troca de uma proteção do Estado. Mas como assim uma proteção, professor? Bom, ali quando não se existia, quando o homem estava começando a ter a sua própria propriedade, quando o homem estava ali começando a colher o seu fruto, a ter a sua plantação, sua família, não se existia, por exemplo, alguns limites que os outros homens, eles muitas vezes ultrapassavam. Então era muito comum o cidadão ali, o camponês, ele plantar não sei quantos milhos, não sei quantas... ter a sua plantação, né? E ele muitas vezes era saqueado, um outro homem ia lá, roubava ele, porque não se existia ali leis de proteção para o homem. Então, para o Jean-Jacques Rousseau, ele coloca que o homem ele abdica ali de fazer o que quiser com os outros homens, com as pessoas, para que o Estado possa o proteger, e possa proteger principalmente a sua propriedade privada. Então, esse estado de natureza que os contratualistas colocam, muitas vezes eles falam que é um estado de selvageria, porque para eles, homens que não vivem de acordo com leis, com princípios, seja eles qual forem, eles estão dentro de um estado de natureza, onde eles podem fazer o que quiser, quase como se fosse uma anarquia. Então, para eles, os contratualistas, isso é um estado de natureza. E aqui a gente tem o Rousseau, a gente vai ter outros autores também, como Hobbes, que também se debruçaram sobre isso. E ele é chamado sobre por que é falado os contratualistas? Justamente porque todas as teorias e hipóteses deles se baseiam, afinal, em um contrato, que o homem sela um contrato com o Estado, e o Estado, claro, é formado por outros homens, é como se fosse algo invisível, mas algo constitucional, que está ali sempre. Esse homem sela esse contrato com o Estado, abdica dos seus direitos, no caso, dos seus direitos de homem ali da natureza, onde poderia fazer o que quiser, em troca de uma proteção. Então, o Rousseau vai falar que esse homem, notoriamente, ele vai sair do estado de natureza ao qual ele se encontrava para entrar dentro de um estado civil. E a partir desse contrato, a partir desse estabelecimento do homem com o Estado, é que vai se surgir definitivamente aí um Estado ali na sociedade, principalmente ali na sociedade da Europa. Então, o advento do Estado é a partir daí, é a partir de que o homem ele sai desse estado de natureza e vai para o estado civil. E civil vem justamente, no caso, civilização, vem justamente dessas palavras em torno de civil, civilizado. Tudo que remete a isso é justamente com a criação do Estado. E a partir daí do Estado vão se tornando e vão se fazendo, no caso, as leis institucionais, as leis onde o que o homem pode fazer, o que é direito do homem, o que é dever daquele homem.
E sempre é bom lembrar, no caso, para a sociologia, que essas leis institucionais, elas não podem ser vistas como leis naturais, justamente porque elas foram estabelecidas e criadas, principalmente, por homens. E se é criado por homens, é claro que não é algo natural, não é algo divino. Porque existiam leis ali, quando o homem estava dentro do estado de natureza, que muitas vezes eram tratadas como leis naturais, leis divinas. No caso ali, quando em relação à natureza, quando o homem tinha um contato maior com a natureza, quando ele obedecia, por exemplo, ali às leis naturais para a sua colheita, para o seu plantio. Então essas leis, elas são vistas como naturais justamente por serem adventos da natureza. As leis institucionais, criadas pelos homens como direitos e deveres dentro de uma sociedade civil, elas não podem ser vistas como leis naturais, justamente pelo estabelecimento a partir do Estado. Mas há uma questão justamente da apropriação do Estado em colocar essas leis como naturais, bem assim dizer. Justamente quando o Estado quer que aquele indivíduo ele cumpra aquelas leis de determinadas formas com mais rigor, como, por exemplo, o pagamento de impostos. E aqui a gente poderia ver em relação aos principados, aos reinados que eram feitos na época, que também a gente pode colocar como Estado, mas ali dentro mais um pouco da monarquia, quando a gente tinha os reis, que eram, segundo ali a religião deles, como eles propagavam a sua religião, que o rei era um enviado de Deus, um enviado divino para a terra. E é por isso ali que os servos, os homens que deveriam ter obediência a ele, deveriam deveriam seguir os seus mandamentos, deveriam ali obedecer, pagar os seus impostos, e isso é uma lei institucional, por exemplo, o pagamento de impostos, a serventia, mas ali era meio que maquiada justamente por o rei ser esse representante divino. Então os servos, os homens ali obedeciam porque tinha também ali o peso da religiosidade deles, que eles eram, no caso, serventes a isso. Então, essas leis institucionais, elas muitas vezes foram maquiadas na história como as leis naturais, muitas vezes atreladas à religiosidade, no caso, a algo divino. E essas leis, elas também podem ser modificadas com o tempo. Elas são modificadas decorrente de como a sociedade ela vai se alterando, vai se transformando, as necessidades também dessa nova sociedade que vai surgindo. Um exemplo é quando a sociedade ela se modifica, ela vai se modificando com o passar do tempo, na passagem do feudalismo para o capitalismo, até ali no que a gente pode considerar de pré-capitalismo também. As leis elas foram se modificando, principalmente a relação do homem com o dinheiro e do homem em relação a ser servo de outros. Essas leis elas vão se alterando, a partir dali que a burguesia, no caso, aqueles comerciantes, eles estão cansados de pagar impostos aos reis, eles estão cansados ali daquele modelo monárquico, e eles abdicam aquilo para se criar um comércio, para se instaurar um novo regime econômico. E quando se instaura um novo regime econômico, ali com o advento do capitalismo, toda a sociedade ela vai se alterando nos seus costumes, se alterando nas suas crenças, até que o rei, por exemplo, ali já não tem mais um papel tão significativo já no final do período feudalista. Mas um desses exemplos que a gente pode colocar como as leis que foram se alterando mediante a sociedade foi com a instauração, por exemplo, da nossa Constituição de 1988, onde se foi alterado diversas demandas da sociedade, onde se foi colocado diversas demandas da sociedade, justamente porque a sociedade se alterou. Um dos exemplos é o fato do movimento negro ele ter lutado para que uma cláusula... Um dos exemplos foi o do movimento negro, onde com suas causas e reivindicações por mudanças, eles conseguiram com que a Constituição abordasse uma temática mais racial, uma temática mais democrática, e que o crime de racismo ele fosse inafiançável e ele fosse classificado como um hediondo. Então, na nossa Constituição de 1988, que é a que vigora até o momento, tem essa alteração. Então o crime de racismo agora, como a sociedade se alterou, ele se tornou algo hediondo e inafiançável. Bom, então vamos lá seguindo. Já que a gente já falou um pouco ali
sobre como os contratualistas viram como o mundo se transformou e como o homem saiu desse estado de natureza para um estado mais civil, mais civilizatório, e a gente viu que as leis também elas vão se alterando. Então, aí, a partir daqui as leis vão se alterando, os direitos também vão se alterando e a gente vai voltar agora um pouco mais do que a gente já começou aqui nessa aula, que é direito de cidadania. Então, para explicar um pouco mais essa temática que é ainda um tanto complexa, a gente pode se debruçar, primeiramente, sobre o que seria cidadania. Cidadania, na apostila de vocês, vem falando que é um conjunto de direitos e deveres, e que esses conjuntos de direitos e deveres, eles são regidos por um sistema político que contempla o jurídico também. Então, se é um conjunto de direitos e deveres regidos por um sistema político, a gente tem que entender que esses direitos e deveres foram criados por homens, e no caso que não entra aí como direitos naturais, são algo que a sociedade civil se criou. Então, se a sociedade civil criou esses direitos e esses deveres, e eles dependem de um regime político. Então, a política, dentro da nossa história, ela sofre diversas alternâncias com o tempo, com o passar do tempo. No Brasil, a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente, que em 50 anos, por exemplo, a gente alterou as nossas formas de reger a sociedade através da política pelo menos umas 3 vezes. Então, esses direitos e esses deveres, eles não são basicamente assim assegurados. Eles dependem muito também do sistema político que vai vigorar em determinado período da nossa história. A nossa democracia, ela é muito recente. Ela ainda além de recente, ela também ela também é frágil. Ela sofreu aí várias rachaduras com o tempo da história. Então a gente não pode falar, ao menos quando a gente vai tratar de Brasil, de que direitos e deveres, ao menos isso constando para a sociologia, que os direitos e deveres eles são sempre firmes aqui no Brasil. E um dos exemplos é no caso da cidadania brasileira, que ela foi retirada, a cidadania democrática, ela foi retirada no período de 1964, que foi quando se houve o golpe militar e que se instaurou a ditadura militar no Brasil. A cidadania de direitos ali do brasileiro, até então, ela foi retirada justamente quando os militares eles alcançaram ali os maiores cargos do Brasil e começaram a regir ali o país, no chamado golpe militar. E por que é importante lembrar disso? Justamente para falar sobre como os direitos e os deveres na história democrática brasileira, eles são frágeis e tem essa fragilidade aí, essas rupturas ao longo da história. E é bom, no caso, afirmar que a cidadania ela acompanha a história de cada país. Então, para o nosso país, a cidadania ela já sofreu aí diversas, podemos dizer, uma montanha russa, indo e voltando, algumas aí lacunas também na nossa história. E justamente nesse período ditatorial, que foi um período onde realmente a ditadura ela foi, e nesse período ditatorial, onde realmente a cidadania ela foi retirada por completo, não se podia ter, por exemplo, ter o direito de escolher um presidente. Os cidadãos brasileiros eles não poderiam ter esse direito de escolher um presidente. E nesse período também houve muita repressão, porque houve também muitos movimentos que reivindicaram pela sua cidadania, e foi um período onde se constatou que teve muitas prisões, muitos presos políticos também, e muitas mortes também aconteceram, por conta que os cidadãos brasileiros queriam esse direito do voto, esse direito de votar, justamente porque já vinham de uma democracia. Então, o que a gente pode se resumir aqui um pouco é que a cidadania, além de ser um conjunto de direitos e deveres que são assegurados dentro da democracia para todo brasileiro, por exemplo, para todo cidadão, é preciso se atenuar, voltar um pouco na nossa história e ver aonde esses direitos foram arrancados. E é por isso que é chamado de cidadania democrática, de direito, justamente porque essa cidadania acontece no período da democracia. E no período ditatorial, por exemplo, a gente não tem como falar de cidadania. Agora a gente vai dar um pouco mais de continuidade à nossa temática. Bom, agora dando continuidade à nossa temática,
eu vou explicar um pouco para vocês sobre como se estabelecem os direitos de cidadania e os direitos na cidadania ao qual a gente vive. A gente viu ali um pouco a diferença de direitos e a gente viu um pouco a diferença de deveres. Agora a gente vai estudar um pouco como esses direitos eles se estabelecem dentro de uma sociedade civil, no caso ali dentro da cidadania. Bom, primeiro eu preciso assinalar que se existem 3 direitos na nossa sociedade. Cada cidadão, aí você que está assistindo esse vídeo, que é um cidadão, você possui 3 direitos. Você possui 3 direitos em 3 esferas da nossa sociedade. O primeiro é o direito civil, que é o direito ali que fala sobre a liberdade do indivíduo e as suas escolhas. No caso ali o direito de ir e vir, o direito, por exemplo, de frequentar determinados lugares. E se fala, por exemplo, é um direito que trata a respeito da liberdade do indivíduo, das suas escolhas em sociedade. É claro que todo direito ele vem ali cercado de algumas nuances que o indivíduo não pode cometer, porque ele também, além de direito, ele é um portador de dever. Então, tudo que é além para os deveres daquele indivíduo que possa ferir o outro ali, já não é mais direito do cidadão. Então, o direito civil trata-se da liberdade desse cidadão. Bom, o segundo é o direito político, é o direito relacionado à participação política. E esse direito está vinculado tanto ao voto, daquele sujeito ele poder votar na escolha dos seus governantes, do governador, do prefeito, enfim. Mas também é o direito relacionado à sua participação política quando ele quer se candidatar, por exemplo, a algum cargo público, ele quer se candidatar a algum cargo político. Então, esse direito político ele também é assegurado pelo Estado. Todo cidadão, no caso todo cidadão brasileiro, ele pode ter a sua participação na política dessas duas formas, tanto escolhendo os seus governantes, e quanto também tendo a sua participação na política. Bom, o terceiro, no caso, é os direitos sociais, que é, no caso, os direitos que dá ao cidadão, no caso, o acesso a determinadas instituições, como o acesso à saúde, acesso à segurança, a uma moradia digna de qualidade, acesso à educação também. Então, esse direito social, que são os direitos chamados sociais, é aqueles que asseguram os indivíduos a participarem ali de todas as instituições dentro daquela sociedade, que ele possa ter o acesso e o que aquela instituição tem a oferecer ele enquanto cidadão. Vocês lembram porque eu falei para vocês que os direitos eles acompanham a história e a trajetória da sociedade, de determinada sociedade, e que aqui na nossa sociedade brasileira, no caso, trazendo a nossa realidade mais para perto aqui do nosso conteúdo, não foi diferente. Então eu tracei aqui para vocês, assim como na apostila de vocês podem conferir, uma linha política sobre o direito e a cidadania dentro da nossa esfera, da nossa história, no caso brasileira. Então esse direito ele vem ali desde algumas reviravoltas, algumas rachaduras, desde 1932. Quando o processo eleitoral ficou mais democrático no nosso país, onde a gente teve uma maior participação das pessoas, onde não somente ali um pequeno grupo, como a gente pode mencionar ali os grandes fazendeiros, as pessoas que tinham o poder ali do voto, e não eram mais somente eles que decidiam os rumos do país ali, principalmente na eleição dos governantes. Então, em 1932 é quando a gente começa a ter ali um processo eleitoral mais democrático, principalmente por quê? Porque se começam a se criar as justiças eleitorais e desvinculam um pouco mais a política ali do Estado. Então, agora quem vai ter a responsabilidade sobre o período eleitoral, sobre toda essa movimentação das escolhas do governante, é agora uma justiça mais isenta, no caso que é a justiça eleitoral. Então é por isso que em 1932 o processo eleitoral ele fica mais democrático e com as pessoas podendo um pouco mais escolher ali os seus governantes. É claro que não era como a gente tem hoje nos dias atuais, mas já era um passo para a democracia e principalmente para a democracia no voto se tornar mais vigente no nosso país. Só que em 1937 a 1945, essa justiça eleitoral e todo esse processo mais democrático, ele é suspenso pelo Getúlio Vargas, no caso ali,
aonde ele vai suspender esses direitos mais democráticos em relação à política, mas só que para justamente se instaurar o que era chamada a ditadura Vargas ali. Mas esses direitos, enquanto os direitos eleitorais, eles deram ali uma segurada, eles foram ali mais suspensos, os direitos trabalhistas foi um período em que as fábricas, os movimentos, eles começaram a aportar um pouco mais de direitos, ali os trabalhadores, os proletariados. Então ali se tem um contraponto. Enquanto os direitos do voto, os direitos ligados à política, eles eram suspensos, os direitos trabalhistas, eles avançavam. Então ali até 1945, mas há um retorno justamente em 1946, quando se é criada uma nova Constituição, uma Constituição brasileira, e ali tinha o direito ao voto, todo o processo eleitoral para as escolhas dos nossos governantes, eles foram alterados e foram, no caso, implementados na Constituição de 1946. Um dos exemplos era que homens e mulheres maiores de 18 anos, todos os cidadãos brasileiros, poderiam ali exercer o seu voto, menos no caso era a população que era analfabeta e também os soldados ali de guerras, que não poderiam também contribuir com o seu voto. Mas é importante se atenuar que boa parte da população nessa época era ainda analfabeta, então ali não era basicamente todo mundo que iria votar e escolher os seus governantes, já que tinha essa cláusula dentro da nossa Constituição. Foi ali também na nossa Constituição de 1946, onde houve um grande reestabelecimento na política brasileira. Então, os governantes, eles começaram a ser eleitos pelo povo, o voto começou a ser secreto, então você não tinha ali a pressão de grandes poderes em cima dos cidadãos, no caso, ameaçando, que existia muito também esses casos do voto de cabresto, onde os grandes fazendeiros levavam ali os seus funcionários para dar o voto ali, e justamente eles não davam esse voto por livre e espontânea vontade. Então, o voto secreto na Constituição de 1946, ele ajudou muito as pessoas ali, os cidadãos que poderiam votar, a exercer o seu direito político. Só que isso não dura muito, ali dura em torno de alguns anos, porque já em 1964, com a fragilidade ali da Constituição e da democracia também, no caso, se tem o golpe militar. No caso, os militares, eles alcançam os cargos de poderes no Brasil. Eles diziam que no começo era só para se restabelecer a política, que já não andavam ali com muita segurança no Brasil. Mas desde 1964 vai durar ali 21 anos num período da ditadura, onde o voto foi suspenso, as pessoas elas não tinham mais o direito de escolha política, houve algumas prisões, como eu falei para vocês, mortes também justamente por conta dessa resistência. Então foi um período onde esse direito democrático e a cidadania brasileira, eles foram, no caso, aniquilados. Então a gente tem ali em 1964 o período ali ditatorial, onde não se tinha uma política democrática dentro do Brasil. Bom, então vamos continuando. Em 1978, ali, um pouco depois, já da retirada ali dos 21 anos que passaram da ditadura militar, em 1978, a gente tem ali o começo de uma retomada da nossa democracia, ainda ali pouco devagar. Por exemplo, o voto, as eleições, elas não eram eleições diretas, não eram eleições escolhidas por grande parte da nossa sociedade brasileira, ainda eram eleições indiretas. Então, ali se tem o começo da retomada, depois de 21 anos do período de ditadura militar, em 1978. Em 1984, se tem um movimento Diretas Já, que é justamente um movimento onde as pessoas foram às ruas em busca do direito ao voto, para que elas pudessem ter a escolha dos seus governantes, justamente porque em 1978 as eleições elas foram indiretas. Então, o movimento de 1984, ele justamente buscava a restauração de uma eleição direta, onde tivesse uma participação política
da grande maioria ali dos cidadãos brasileiros. Então, com isso, justamente movimentado pelo movimento direto já de 1984, em 1988, a gente tem o debate, a instauração de uma nova Constituição brasileira, onde aí você tem o movimento já onde se conseguiu o voto direto, onde se tem eleições abertas com votos secretos. Então, em 1988, a sociedade brasileira era para decidir sobre quais são as novas demandas dessa sociedade que ali passa por 21 anos do período de ditadura militar e onde tem a sua sociedade ela alterada e modificada. Vocês lembram que eu falei para vocês que todo direito de cidadania ele acompanha a história dessa sociedade e que as leis elas são um reflexo da sociedade, por isso que elas são alteradas? Foi justamente o que aconteceu em 1988. A sociedade ela se alterou, ela já não era mais a mesma e ela precisava de uma nova Constituição que mexesse tanto nos direitos políticos quanto nos direitos sociais, e foi para isso que essa Constituição ela foi modificada, ela foi instaurada, essa nova Constituição. E no que se diz respeito à nossa temática aqui, que é os direitos, essa Constituição tratou sobre 3 direitos que a nossa sociedade, todos os nossos cidadãos, eles devem ter, e classificou todos esses 3 direitos. Os primeiros que eu vou explicar para vocês, o primeiro é os direitos difusos. Os direitos difusos, caso você não consiga entender assim, um pouco bem, assim, como no caso por conta da palavra, direitos difusos eles estão ligados àquelas classificações que a gente encontra, por exemplo, quando a gente sai, vai no ônibus, no shopping, quando a gente está numa fila preferencial, que é justamente ligado à criança, ao idoso, à gestante. São direitos difusos justamente por serem classificatórios. Então, a gente vai ter ali o direito dos idosos, o direito das crianças, todos esses direitos que a gente conhece hoje, todas essas instituições, a partir desses direitos, foram criadas instituições que pudessem proteger esses direitos. Então, por isso que a gente tem um Estatuto do Idoso, um Estatuto da Criança, tem instituições como o SEDECA, que são instituições que protegem ali a criança de qualquer violência e garantem os seus direitos na sociedade. Então, falando disso que os direitos difusos, eles trazem para a nossa sociedade. E o segundo direito são os direitos ligados aos coletivos. A gente tem aqui o que a gente pode chamar de grupo ou de classes. Como eu expliquei para vocês em um dos exemplos, o do movimento negro, que conseguiu que os crimes de racismo na nossa nova Constituição de 1988, eles fossem classificados como crimes hediondos e crimes inafiançáveis. Então, esses direitos coletivos, eles estão ligados também a isso. Aí a gente tem direito à religiosidade, no caso de um Estado laico, onde toda a religiosidade ela possa ser contemplada na sociedade brasileira. A gente também tem direitos à população LGBT, a gente tem direitos aí que foram debatidos na nossa Constituição de 1988, justamente para proteger determinados grupos ou classes ali que se tinham uma maior vulnerabilidade na nossa sociedade. Bom, o terceiro direito é o direito bioético. É um direito ligado mais à ciência e à saúde dos cidadãos. Mas como é que esse direito ele interfere na vida daquele indivíduo? Bom, esses direitos bioéticos eles são ligados justamente quando esse cidadão, no caso brasileiro, ele quer passar por algum processo científico, algum processo ligado à saúde que tem algumas implicações. Um desses processos a gente pode ver é aquelas barrigas de aluguel, que antes não se tinham ali tanto rigor dentro daquele procedimento. Então, as barrigas de aluguéis, explicando um pouco mais para vocês, elas são, por exemplo, um casal que ele quer ter filho, mas aquela mulher, por alguma consequência de saúde, ela não pode gerar um bebê ali para eles, né? Então, eles vão procurar o que são chamados de barrigas de aluguéis. São mulheres ali, no caso, que elas podem engravidar, que elas engravidam no caso, mas elas geram um filho para aquele casal. Muitas vezes essa inseminação ela pode ser feita artificialmente ou ela pode ser feita por outros métodos, mas o bebê vai ser gerado ali em uma outra pessoa, no caso.
E essa barriga de aluguel, ela vai estar gerando para aquele casal. Só que durante esse percurso aconteciam ali alguns imprevistos, muitas vezes no meio daquela gravidez, aquela mulher ela não queria mais ceder à criança, e ali o casal passava pelo processo muito desgastante. Então, o que a lei regularizou foi algumas cláusulas, algumas leis ali dentro da nossa Constituição que formalizassem um pouco mais esse processo. Então, esse casal ele vai ter agora o direito àquela criança desde a inseminação, aquela mulher que está sendo ali a barriga de aluguel, ela não pode voltar atrás na sua decisão, porque assinou contratos, assinou ali cláusulas ali, falando que aquele bebê que está sendo gerado pertence àquele casal. Então, é aqui que entram os direitos bioéticos, que é justamente para regularizar esses processos que antes eram feitos de formas menos informais, agora tendo todo o seu direito e a sua segurança garantida. Bom, essa foi a nossa temática, assim, um pouco mais sobre direitos e cidadanias. Agora eu vou fazer um pequeno resumo para a gente compreender melhor um pouco de tudo que eu passei aqui para vocês, para depois a gente seguir para a nossa atividade.